Elaine, faz a prece de abertura. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo dia de hoje, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos auxilie durante a nossa aula, que possam vir os nossos mentores, nossos anjos protetores, que Deus e o Mestre Jesus, Maria Santíssima, abençoe a todos nós e que dê todo o esclarecimento necessário, todo o apoio aqui para que nós possamos entender, compreender tudo que for feito dado durante a aula e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Que assim seja. Então, nós vamos continuar nosso programa, nosso estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Ante a mediunidade, são 3 livros: Mecanismo da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Fez uma junção de matérias para o estudo de hoje. No Mecanismo da Mediunidade, vai nos falar sobre a comunicação, que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e serve de transmissão ao pensamento como um fio elétrico. Toda comunicação, todo espírito que pensa, ele envia essa onda. Se nós estamos numa sala com 4, 5 pessoas vivas, se elas falam, elas perturbam o ambiente. Mas os espíritos também perturbam, porque o espírito falou, nós recebemos essa onda mental. Isso é normal. Normal. Não tem nada de errado. Observar, analisar, porque é uma corrente elétrica e o nosso perispírito, ele assimila e nós registramos os fluidos, bons, maus, tristes, cansados, depressivo, o que o outro pensa, tudo isso. Nós registramos tudo, o bem e o mal. No Evangelho, mediunidade gratuita. A mediunidade não é uma arte nem um talento. Por quê? Quando nós nos tornamos humanos, Deus nos dá esse dom para comunicarmos com Ele, para comunicarmos com as estrelas, com os mundos superiores, para comunicarmos nas regiões infelizes, sobre a Terra. É o meio de comunicação. Quando nós morrermos, aqui se chama mediunidade. E lá se chama diálogo. Nós vamos conversar após a morte, pelo pensamento. Por isso, os mortos conversam conosco. Pelo que não pode tornar-se uma profissão. Então, mediunidade não pode ser uma profissão. Por quê? Porque se o espírito não vir para comunicar conosco, não tem comunicação. Não existe comunicação. Mediunidade não existe sem o concurso dos espíritos. Então, se um pai, uma mãe, um tio, um avô, vários espíritos, brincalhões, pseudo-sábio, vaidoso, orgulhoso, mau, perverso, eles se comunicam conosco porque assim o querem. Porque se os espíritos não o quiserem, não há comunicação, não há essa mediunidade. Não dá para uma pessoa se colocar, eu sou médium, isso vai ser uma profissão. Não existe. Os espíritos podem ir embora e acabou a comunicação.
E os médiuns que estão acostumados a trabalhar, eles sabem que o espírito vai embora. Ele está falando, ou na prece, ou numa oração, ou num conselho, e o espírito simplesmente sai. E acabou. O médium que tem um desenvolvimento maior, ele percebe quando começa e quando termina e quando os espíritos vão embora. Por quê? Não comunica mais conosco. Simplesmente ele se retira. É nisso que o médium aprende a aprimorar e desenvolver esse diálogo, que é a ciência espírita. Esse diálogo que nós temos é de suma importância. Continuarmos a dialogar com os espíritos. Faz parte do nosso programa. Os apóstolos que mantiveram as leis, os médiuns, os apóstolos, os que viviam ao lado do Cristo, converteram-se, quer dizer, se tornaram-se como vocês que aqui estão. Se vocês estudarem, conhecerem as leis, caminharem pelos caminhos certos, podem se tornar médiuns notáveis, como aconteceu na época do Cristo. Todos reunidos no dia de Pentecoste, com sinais luminosos, vozes diretas. Por essa razão, aparecem os santos com a sua aura, com as suas luzes, com a chama de fogo. Por quê? Porque eles estavam em comunicação. Cristianismo, espiritismo é comunicação dos espíritos. Dos espíritos. Vozes diretas. Os espíritos podem falar conosco, criando vozes diretas. Podem ser pela fala, como nós estamos aqui desenvolvendo, porque a fala é uma ótima forma de exercício. E também podemos falar em outras línguas e escrever. A mediunidade é algo de estudo, de pesquisa, de conhecimento. É isso que nos faz médiuns crescer e desenvolvermos cada dia mais. O ensino do Evangelho foram dados em várias línguas. Quer dizer, os espíritos evangelizadores. Então, existe em todo lugar. Em todo lugar. Os espíritos podem dar o Evangelho em todos os continentes, em todas as línguas. O ensino pode ser dado para todos os locais. A dificuldade está no médium de ele não misturar, de ele não machucar, não misturar as coisas desnecessárias, para que o Evangelho venha e ensine verdadeiramente as pessoas. Foi dado para o povo de Israel, para providências, precedências diversas. Então, na época do Cristo, toda a região da Palestina, ali da Mesopotâmia, da Índia, do Egito, o Evangelho foi distribuído. Na Arábia Saudita, depois veio para Roma, veio para a Itália, veio para a Europa, veio para as Américas. Mas o homem, ainda, nós, homens, ainda somos maus. Queremos formar uma religião para nós, e não uma religião que ensina a viver no mundo espiritual. O que vamos fazer? O que somos após a morte? Que vai nos falar das consequências reencarnatórias? Nós vamos nascer com consequências reencarnatórias. Deus é bom, é misericordioso. Por que nós nascemos doentes ou enfermos?
porque houve um erro, uma lesão no perispírito, e isso nos causa determinados danos. E é isso que nós trazemos, lesões perispirituais, porque o nosso perispírito está lesado ou machucado. E é por esta razão que nós estamos aqui, a higienizar, limpar, restaurar, retirar, higienizar o corpo, higienizar o perispírito e a alma, para a próxima reencarnação. É esse o objetivo. É isso que nós estamos aqui. Libertavam-nos das prisões injustas. Você acha que eles iam na cadeia libertar? Ou eles libertavam como nós libertamos aqui, espírita? Libertamos das amarras espirituais? Libertamos dos ódios? Libertamos de toda essa faixa vibratória negativa de ódio, de raiva, de inveja e de ciúme? Era isso a libertação. Não era a libertação das cadeias, ou havia libertação das cadeias, sim, mas era o trabalho espiritual. Espiritual. Nós aqui estamos aprendendo a libertar nós dos nossos obsessores, cobradores, espíritos adversários, inimigos. É isso que é espiritismo. É isso que é cristianismo. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Você vê, nós ainda não sabemos curar as pessoas com os olhos, mas nós sabemos usar o olho da inveja, o olho da maldade, o olho que quebra, o olho que estraga, o olho que machuca. Então, nós não temos ainda aquele olhar curador que é capaz de olhar, abençoar, fortalecer. Nosso olhar sob forma de bênção. Nós ainda somos pequenas e temos que crescer. Que é isso que Jesus nos ensinou. Não é só impor as mãos, mas saber olhar e transmitir essas emanações, abençoar as flores, o alimento, o pão, o agasalho. É isso, a bênção do olhar. Os espíritos sofredores eram retirados dos pobres obsessores. Então, naquela época, já se tirava os espíritos. Jesus tirava. Isso é cristianismo. Isto é espiritismo. Nós estamos há 2000 anos atrasados. Kardec veio rever esse ensino para nos colocar em atividade, para retornar às bases do trabalho redentor. Espíritos materializados na casa dos apóstolos. Então, os espíritos lá apareciam, os mortos conversavam, provavam. Jesus mesmo se materializou. Jesus mesmo voltou e mostrou que ele estava vivo para provar a vida após a morte. Em Jerusalém, os mensageiros espirituais continuavam a assistência aos semeadores do evangelho. Igualmente, no lar cristão, a mediunidade operava a serviço valiosos e interessante. Olha o que foi dito aqui. No lar cristão, no lar espírita, podemos trabalhar, crescer, auxiliar, socorrer, balsamizar. Basta que nós estudemos, basta que o médium tenha consciência da sua responsabilidade para que ele auxilie e ampare no seu lar, que é o que nós estamos fazendo. Nossa prece de trabalho ao lar, de socorro ao lar, de socorro à família,
de socorro aos entes queridos, é isso daí. O centro espírita é fundamental para médiuns iniciantes, aprendizes, para que eles não venham se equivocar-se quanto às suas primeiras manifestações. Apesar de guardarem consequentes as bênçãos divinas, experimentavam também as injustiças e perseguições. Até hoje, nós, espíritas, somos perseguidos pelos espíritos. Nós sofremos injustiças espirituais. O médium, ele tem que tirar as injustiças. Ele tem que tirar os erros. Ele tem que tirar as maldades. Ele tem que começar a tirar isso. Então, nós temos um trabalho grandioso e importante para a continuidade da nossa tarefa. Até os dias de hoje, por toda parte padecem os espíritas. Inquéritos, conjunto de atos e diligência que tem por objetivo apurar a verdade de fatos alegados, sindicância. Os espíritas passam por isso. Nós sofremos tudo isso. Mas o espírita não pode ligar para isso. Ele tem que orar, ele tem que trabalhar, ele tem que tirar os perseguidores, os espíritos ignorantes, pseudo-sábios, adversários, contrários. É isso que nós devemos fazer. Sarcasmo, zombaria, que nos busca ofender, zombar, porque somos espírita. Ação de fazer alguém ser humilhado. As tentações, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, uma provocação. Os espíritos estão constantemente nos provocando, vivos e mortos. E o nosso trabalho é retirar, limpar, higienizar, restaurar, ajudar. Esse é o trabalho dos espíritos. Ainda mesmo quando os ensinos de Jesus passa a sofrer a estagnação por imposição de ordem pública. Hoje, todas as religiões cristãs são impedidas. As igrejas são fechadas. As igrejas são fechadas, os centros espíritas vão fechar, se nós não orarmos muito, se nós não pedirmos muito, porque é um momento de grandes provações sobre a Terra. Se nós estivermos dentro das mídias, se nós estivermos observando a ação da geopolítica religiosa, nós vamos ver que o cristianismo tem os maiores perseguidores. É para pensar nisso. Ante a mediunidade, até hoje incompreendida e ridicularizada. Quando a gente fala que é médium, todo mundo dá risada, faz gozação, falam mal de nós espírita. Mas nós não precisamos se preocupar com isso. Os espíritas sustentam-lhe a bandeira do trabalho e revelação. O Espiritismo veio revelar a verdade espiritual. A alma vive após a morte. A alma se comunica conosco. A alma sofre ou a alma é feliz? E o Espiritismo nos comprova esta verdadeira situação da vida após a morte, do retorno, da reencarnação. Conscientes da sua presença e o significado perante a vida. Nós, espíritas, estamos trabalhando constantemente para que os ensinos da doutrina sejam colocados, sejam estando no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Advertência. Advertência a todos os espíritas que pretendem misturar no espiritismo ciência e religião.
Não sou eu que estou falando, não, hein? Advertência a todos os espíritas que pretendem misturar no espiritismo ciência e religião. Espiritismo não é uma religião, mas é uma doutrina da vida após a morte, da comunicação dos espíritos. E aí querem pegar a ciência, essa ciência comum, de satélite, de comunicação, e colocar no centro espírita. A nossa ciência é a alma, é o perispírito, é o duplo etéreo, é a comunicação, é a vida após a morte, é o processo reencarnatório. Isso é ciência. Como reencarnam os espíritos? Como que os espíritos voltam? Como que eles vivem? Como que é a lei do karma? Por que que um é menos? Por que que outros é mais? É isso que é espiritismo. Nós não temos preocupação em ir para as estrelas com satélite. Não é isso, esse é problema do cientista. Ok? É isso que nós precisamos entender. Embora nós temos responsabilidade com o cosmos, para que ele se mantenha limpo e organizado. Todo espírita tem responsabilidade com o cosmos. O que resultou em grande prejuízo para a sua parte científica. O que fez para afastar a mediunidade? Afastar o conhecimento espírita. Jogou o espiritismo para um lado científico que nós não tinha nada a ver. Nada a ver, nós não temos nada a ver com essa ciência. Nada a ver com as vacinas, nada a ver com isso. Isso não é nosso, não é espiritismo. Espiritismo é comunicação, perispírito, a alma dos mortos. Isso sim é espiritismo. O plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino. Esse plasma divino, tudo se constrói. Tudo, tudo. As estrelas, os cosmos, os planetas, os sistemas solares, tudo é construído com esse plasma divino. Nossa, isso aí é um combustível de trabalho. Eu penso, esse plasma, ele me ajuda, ele cresce, eu desenvolvo, é nesse elemento, plasma de Deus, nesse elemento vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres. Nós vivemos dentro deste plasma do amor de Deus. E é isso que nós precisamos, isso é ciência espírita. Nós estamos dentro desse plasma. Fluido cósmico universal, a evolução de dois mundos. Os espíritos de inteligências gloriosas tomam plasma divino e convertem em habitações cósmicas. No momento em que nós começamos a nos melhorar, saímos das regiões umbralinas, maléficas e más, que nós somos capazes de buscar a energia solar, a energia cósmica, nós somos capazes de criar condições mais leves, mais sutis, mais rarefeitas, começando pelo nosso próprio perispírito, pelo ambiente da nossa casa, pelas condições espirituais do nosso lar. Essa energia, os espíritos de inteligência gloriosa, eles tomam esse plasma divino e convertem em habitações. Então, tudo aquilo que, às vezes, dentro do nosso trabalho, que nós fazemos, desmaterializamos, desintegramos, desmagnetizamos, toda aquela energia densa, com o plasma divino, nós podemos construir, nós podemos construindo tijolo a tijolo divino. O plasma, quando você pega a energia de Deus solar, que você forma uma colônia,
que você coloque esses raios luminosos na sua casa, você cura. É esse o plasma. É isso que nós precisamos entender. Por isso, não tem como o espírita trabalhar sem ir até Deus. Não tem. Por essa razão, o médium precisa fazer a sua prece a Deus, rogar a Jesus, rogar aos espíritos superiores para trazer esse plasma, colocar em nós, nos viventes, nos vivos e nos mortos. Isso é muito importante. É isso que nós temos que fazer. Nós vamos agora orar comigo e vamos pegar o bendito do plasma divino. Sem ele, você não faz nada. É esse plasma que você cura, que você fica bonita. É esse plasma que fazemos as colônias espirituais. É esse plasma que vem para as flores, que vem para os frutos, para a semente, para o ar. Tudo, tudo é tirado de um elemento divino. E ele se multiplica em milhões e milhões de átomos diferenciados, como o nosso corpo físico. Nosso corpo físico sai do plasma divino. E se você vê, nós somos diferentes. Nós temos cabelos, unhas, dentes, todo o nosso corpo. Nós temos pele, nós temos pulmão, nós temos tudo diferente. E do mesmo átomo que nos criou. Então, é isso. Ele se modifica, ele se transforma, ele solve, ele junta, ele é luminoso, ele é escuro. Tá? Se nós orarmos, nós seremos um espírito luminoso. Se nós formos maus e perversos, nós vamos ser almas escuras. Vamos viver nas regiões umbralinas. Vamos ficar naquele plasma negro, enegrecido na nossa própria mente. Então, nós somos o que pensamos. Nós somos o que desejamos. E é isso que é a importância da doutrina na formação do nosso conhecimento.